A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Como pode o time com a maior torcida do Brasil, como a do Flamengo, que quebra vários recordes de audiência, receber igual ou menos do que os times adversários em relação aos valores de audiência? Quando a pessoa não tem argumento, ela acaba passando por ato da covardia. E essa foi a questão da Leila em relação a querer expulsar o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Veja, ela manipula a situação como se o Flamengo recebesse o dobro dos outros times adversários, mas só que o Flamengo recebe igual ou menos, tendo uma audiência muito maior. Isso faz sentido para você? Eu acredito que não. Então vamos ver aqui o que o Mauro César vai falar sobre esse caso. Solta a vinheta. Eu acho que o primeiro ponto estiver valendo, certo? Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que a gente tem que deixar de lado qualquer pirotecnia cartolística, digamos assim, porque qualquer discurso do tipo jogar sozinho, isso é bobagem, isso não tem nada a ver. A questão que está sendo debatida, a questão que está sendo discutida na Justiça, ela é muito menor do que a competição em si e o regulamento das competições que dá ao Flamengo, como todos os demais times, o direito de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, que não é organizado por liga alguma, porque não existe liga. Existem dois entrepostos comerciais que negociam direitos de transmissão, mais nada. Uma liga, de verdade, seria a única, todos os clubes da Série A, né, participando e definindo, por exemplo, fair play financeiro, que não está na pauta, piso, qualidade do gramado natural, piso artificial, sim ou não. Calote, vai ter calote, vai ser permitido calote, né? Uma série de questões que perde pontos se não pagar, se atrasar salário, tudo isso, até embutido no fair play financeiro e outras questões que são, na minha visão, fundamentais para a criação de uma liga de verdade. Então não existe. Os dois grupos apenas negociam direitos de transmissão. Liga, Forte União e a Libra. Ok. A discussão se refere a uma questão menor, que são 30% do valor pago à Libra, que é uma das duas ligas, que, aliás, tem menos integrantes até em relação à outra, a LFU. Só para ilustrar em valores, a Libra toda movimenta 1 bilhão, um pouquinho. 1,300 mais ou menos. 1 bilhão e 300, isso representa mais ou menos 300 milhões. Exato. Esse valor que está sendo Exatamente. Discutido. Algo em torno disso, 300 e pouco, enfim, algo próximo disso. Então são 4 parcelas, a primeira foi paga, essa seria a segunda, tem a terceira, tem a quarta. O Flamengo questiona o quê? São 40% que são pagos em partes iguais, 30% pela colocação no campeonato, 30%, mais ou menos o modelo da Premier League lá de trás, é isso, com alguns ajustes para lá ou para cá, né? E 30% na aferição de audiência. Aí o Flamengo apresenta vários argumentos. Por exemplo, o Flamengo vai pouco na TV aberta. Por quê? Porque a detentora dos direitos que compra, ela empurra os jogos do Flamengo geralmente para o pay-per-view, para que o pay-per-view venda mais. Você pode reparar que são poucos jogos que o Flamengo faz no horário da TV aberta, um ou outro. Menos do que outros clubes. Já acontece já há algumas temporadas. Mas o pay-per-view deixou de ser uma ferramenta de medição de audiência. Ou seja, o cara compra o pay-per-view, coloca lá o time que ele torce e isso é utilizado como referência para fazer a distribuição de dinheiro. Não é mais. Então ele argumenta que isso deveria ser utilizado. Enfim, o Flamengo questiona a forma como é feita a distribuição desse 1/3 do dinheiro. A Libra alega que isso foi acordado. Aí o Flamengo fala, tá bom, onde está a minha assinatura? No caso do presidente então, Rodolfo Landim. Até o momento, a Libra não apresentou essa assinatura. Então o Flamengo entende que se não tem assinatura, não está valendo. E qualquer aprovação de modelo de distribuição dessa receita tem que, segundo o Estatuto da Libra, tem que ser por unanimidade. Se o Flamengo não votou, não tem unanimidade. O Volta Redonda também não concordou. Então, se não tem unanimidade, temos que conversar, chegar num acordo. O clube alega que tentou, já acho que 2 vezes, né? E não houve diálogo, não houve acordo. Então, criou-se um impasse e ele foi para a Justiça. A obrigação do presidente do Flamengo é defender os interesses do Flamengo. Como a obrigação da presidente do Palmeiras é defender o interesse do Palmeiras. É cada um por si, gente. Não existe o bem contra o mal, o malvadão e os bonzinhos, os anjinhos de cachinho dourado, o diabinho. Não tem nada disso. É todo mundo pensando em si. E a ideia de jogar sozinho poderia ser substituída pelo seguinte: Flamengo, você quer sair da Libra? A gente faz uma rescisão amigável aqui, você sai da Libra e vai cuidar da sua vida, cuida dos seus jogos. E aí você vai na Globo, que comprou os direitos, e fala, Globo, lá atrás já perdemos o Corinthians para a Liga Forte União, agora não temos mais o Flamengo. E aí você vê como fica. Simples assim. Isso seria muito mais razoável, na minha visão, do que essas farpas, essas notas, essas coisas todas, que acabam dando, na minha visão também, muita visibilidade para dirigente de futebol, quando acho que a discussão nem deveria envolvê-los assim com tamanhos holofotes, sabe? Seja qual for o dirigente, tá? Seja qual for o dirigente. Então, o que acontece é isso, é só mostrar lá o documento provando que assinou
Se assinou, ou se não assinou. Se não assinou, acho que está no direito do clube de tentar brigar por aquilo que ele julga que é certo. Lembrando que o Flamengo ele deixou de ganhar cerca de 100 milhões com esse acordo. O Landim aceitou. O Landim é muito criticado pelos rubro-negros justamente por ter aceito isso. Tá? Por ter aceitado isso. Agora, se não está aprovado, se não teve unanimidade, se o papel lá com a assinatura do Landim não aparece, então quem tem razão? A justiça que tem que determinar. E se o pleito do Flamengo não fosse minimamente justificável, a justiça não acataria. Da mesma forma que alguém pode conseguir caçar a liminar, e isso deve se arrastar por muito tempo, que tudo indica. Agora, essa versão do bem contra o mal, a vilanização, a demonização, pelo amor de Deus, né, gente? Menos, né? Menos. Isso está rolando direto, né? É um argumento pífio, né, cara? É ridículo. Como é que a pessoa quer cobrar a outra de uma coisa que ela nem assinou, né? O Flamengo nem assinou. Talvez foi um máximo ali, um acordo verbal com outra direção, que foi a do Landim, que fez uma grande merda, mas o argumento da tia Leila aqui, ó. A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então eu acho que seria bonito. Nós formávamos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter, sabe? Então, eu acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. A minha sugestão... Uma sugestão boa para vocês, né? Até porque o Flamengo fora do Campeonato Brasileiro, das disputas, né, a qual vocês fazem parte, é muito mais fácil ganhar os títulos. Afinal de contas, o Flamengo é o único time que pode disputar contra vocês, né? E vocês vêm com esses argumentos idiota. E outra coisa, que uma coisa tem a ver com a outra? Os direitos de transmissão em relação a expulsar o Flamengo do Campeonato Brasileiro. São ligações totalmente imbecis, né? Pelo amor de Deus. Pessoal, bora ver o que o Neto está falando sobre essa questão. E quais seriam os objetivos da Leila por trás disso tudo? Então esse é o primeiro aspecto. A Leila, ela coloca o Flamengo como um vilão perante as outras torcidas e ela sai ali como se fosse representante, a líder, que quer ver o futebol brasileiro em constante crescimento. Então isso daí, politicamente, socialmente falando, acende uma chama muito grande, porque os outros clubes olham e falam assim, nossa, olha lá, a Leila Pereira tá brigando pelos nossos direitos. Esse é o principal pilar da política, galera. É a popularidade. Mas o torcedor não vota nessas coisas. Ela não vai ser presidente da CBF por escolha do torcedor. Exatamente, não vai ser. Só que o clamor popular e dos dirigentes dos clubes também falam sobre isso. É uma bússola. É assim, a política ela é assim. Outro ponto. Tornar o bastidor do Flamengo uma panela de pressão. Você tem o Flamengo que disputa Libertadores, disputa Campeonato Brasileiro diretamente ali com o Palmeiras. Você colocar uma panela de pressão no bastidor do clube pode ecoar pro campo isso. Porém, eu acho que isso não vai acontecer. A estratégia dela talvez aqui vai ser um pouco falha. A outra estratégia de popularização do seu nome, da sua liderança, pode até ter dado certo pela rede social, digamos assim. Mas essa daqui eu acho que não dá certo, porque hoje você tem ali, por exemplo, o Felipe Luiz, que é um cara de dentro do clube, que ele sabe filtrar e blindar isso muito bem. Mas é uma estratégia também, a desestabilização. Por exemplo, tem clubes, cara, que o bastidor pegou fogo, isso reflete no campo, é incrível. Os caras se perdem. Isso é muito difícil de acontecer com o Flamengo, né? O Flamengo, ele vem demonstrando que, em relação à frieza, os caras tiram de letra, né? Então talvez aqui a intenção dela seja essa também. E terceiro ponto, a popularidade com a sua própria torcida, porque os palmeirenses simplesmente abraçaram a Leila nesse momento agora. Palmeiras classificado. Vive um bom momento do Campeonato Brasileiro, voltou a performar. A galera agora coloca o Abel como rei. A Leila vira rainha. Vocês entenderam? Então, esses são os três pilares. Obviamente que, igual eu falei, ela não vai conseguir atingir todos. Mas eu vejo que, em repercussão de mídias sociais, ela conseguiu atingir muito bem, viu? O objetivo dela. E isso assim, eu sou um torcedor do Palmeiras que tá falando aqui. Eu estou fazendo algo aqui que é imparcial. É quando você tá numa posição em que você vai ganhar dinheiro com aquilo ou que você não ganha nem perde, é fácil você criticar o outro. Agora, e se fosse o Palmeiras no lugar do Flamengo? O que a presidente do Palmeiras faria na mesma situação? Eu não tô falando na situação que o Palmeiras tá, mas eu estou falando de uma situação igual. Isso é jogo de interesse, rapaziada. Vamos supor que o Gagliotti tivesse assinado e ela não concordasse. Puxa uma analogia com o que aconteceu com a W Torre. A W Torre foi assinado um contrato lá atrás, mal feito, mal redigido, e ela bateu o pé.
várias e várias vezes, inclusive falando ali, né, com ironias sobre a parceria firmada com o Palmeiras, até eles conseguirem chegar num acordo. Ah, Neto, então você acha que o Flamengo não está errado de questionar? Aí você tem que ver o que está em contrato. Porque se o Flamengo assinou um contrato, mesmo que seja na outra gestão, ele vai ter que cumprir. Só que por que a justiça acatou o pedido do Flamengo? Porque não está assinado, ou o contrato não está sendo bem objetivo, né? Isso que a gente tem que entender. Ah, porque tem alguma coisa em contrato que não está bem celebrado, bem redigido aqui. Está ambíguo o contrato. Ah, o contrato está ambíguo? Você tem ambiguidade no contrato? Então aí realmente tem que rever. Aí o Flamengo tá certo de ir atrás. Porque um de nós que pegar um contrato aí que a gente celebra no nosso dia a dia mesmo e a coisa tiver com ambiguidade, a gente vai atrás, não vai? Ah, mas vai prejudicar o outro e tal. Ah, então, mas aí eu sinto muito. Quando o Corinthians vai lá e compra jogador a preço de bilhão, quando o Corinthians vai lá e tem a questão do estádio com a Caixa, tudo prejudica todo mundo também. Os clubes, eles estão atacando ali a atitude do Flamengo, só que tem muito clube que não pensa no fair play financeiro também. E vai impactar o futebol brasileiro. Não paga parcela de jogador, não faz isso, faz aquilo, não é responsável. Então a gente precisa entender. Aí isso daí já é uma abordagem de contrato. Como que o contrato está redigido. Tá bom? Mas é isso. Rapaziada, o Neto, ele sempre é muito coerente nas palavras dele, né? Apesar de ele ser o rival nosso, palmeirense, ele sempre é um cara que sabe utilizar as palavras muito bem, sempre age na imparcialidade. Mas é isso, nação. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente para engajar ainda mais conteúdo. Esse canal está iniciando, não tem nem um mês e já tá com um engajamento muito bacana, graças a vocês. Então eu espero a sua ajuda, beleza? Valeu e tamo junto. Vamos pro próximo vídeo daqui a pouco, hein?